Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comentar aí esse empate em 1-1 entre Vasco e Racing. É um empate que deixa a situação do Vasco muito complicada no grupo, né? Ainda existe aí uma chance matemática do Vasco conseguir a classificação para as oitavas de final da Libertadores, mas ficou muito difícil, né? A gente tinha, conseguindo uma vitória hoje, já seria complicado a gente lutar por essa classificação. Com esse empate aí, fica muito difícil. E nem tanto pela questão matemática da coisa até. É pensar nesse time do Vasco mesmo, né? Que já jogou 4 jogos pela Libertadores, não conseguiu vencer nenhum jogo, agora vai ter que vencer os próximos 2, sabe? Conseguiu 2 pontos dos 12 que disputou, agora vai conseguir os 6 pontos dos 6 que vai disputar. Vai subir do aproveitamento até agora de 16% para um aproveitamento de 100%. É difícil a gente esperar que isso aconteça, né? Principalmente por conta da postura do Vasco. A gente vai comentar no segundo tempo, teve a garra e tal, mas eu acho que o time do Vasco não começou o jogo como um time que precisa da vitória para permanecer vivo na competição. O Vasco foi um time muito morno no primeiro tempo. Acho que a gente falava no pré-eleição sobre Vasco, né, que precisava, que o Zé Ricardo mais cauteloso precisava ficar em casa, e não, ele foi pro jogo hoje, botou um time do Vasco, por mais que a escalação tenha sido até próxima do que foi a escalação que a gente imaginou que fosse ser mesmo, né, desistindo de entrar com... Porque também só faltava, nesse jogo agora, entrar com 3 volantes, ou entrar com o Rafael Galhardo, né? Só faltava isso, né? Não fez isso, botou um time um pouco mais ofensivo, né? Na escalação, vamos dizer assim, mas na postura de campo, você via que era um time mais preocupado em não tomar gol do que em fazer. Procurou pouco o ataque. Quando chegou com os cruzamentos pela lateral, mas sem muita infiltração, mais preocupado em tentar segurar o Racing, e não conseguiu. O Racing dominou o primeiro tempo do jogo. Acho que uma prova clara da preocupação maior do Zé Ricardo foi o posicionamento do Rildo, que jogou lá pela direita. A justificativa que deram para isso é porque o Wagner fechava pela esquerda para melhorar a marcação do setor ali. E isso, para mim, já é uma demonstração de que a preocupação do Vasco maior era não tomar gol do que fazer gol, né? Porque o Rildo, ele é muito mais perigoso e muito mais efetivo jogando pela esquerda. Jogando lá pela direita, mostrou muito pouco poder ofensivo. Foi um erro para mim. Para escalar na direita, podia ter pensado numa outra solução, então. Só no segundo tempo, que foi botar ele de novo na esquerda, mas aí também já estava cansado. E assim, apesar de todos, novamente, né? Apesar de todos os esforços, preocupações defensivos, ainda vai lá, tomamos um gol num contra-ataque dos caras, uma bola que o Martin Silva até conseguiu agarrar a primeira, e aí demos azar, e a bola sobrou de novo no atacante do Racing, que botou para dentro do gol, né? Que é aquilo assim, se a gente pode tirar algo de positivo do jogo de hoje, é o seguinte: no preleção sobre Vasco eu falei, precisa dar tudo certo, todo mundo tem que fazer tudo certo para a gente conseguir uma vitória hoje. Aconteceu que deu tudo errado, todo mundo fez tudo errado hoje, e mesmo assim a gente quase conseguiu a vitória. Então eu acho que esse pode ser um viés mais otimista se a gente quiser interpretar a história aqui, porque o gol os caras deram sorte, né? A bola ali, o Martin Silva conseguiu sair no pé do cara, mas a bola voltou de novo no pé dele para ele marcar o gol. Na arbitragem, novamente, no mínimo, implicante com o Vasco. Não estou aqui, no outro jogo do Racing, né, reclamei da arbitragem que foi muito rigorosa com o Vasco e não tanto com o Racing. Aí teve gente que falou assim, pô, mas você está falando que então a gente perdeu por causa da arbitragem? Não falei naquele dia e não estou falando hoje. Mas que a arbitragem
essas arbitragens sul-americanas, elas são muito rigorosas com o Vasco? São, porque eu achei exagero a expulsão de sábado, eu achei nas faltas ele era sempre muito mais rigoroso com o Vasco do que com o Racing. Terminou o jogo muito rápido, tanto no primeiro tempo, o jogo ficou paralisado um maior tempão por causa daquela confusão e ele, lá com a torcida do Racing, e ele deu só 4 minutos. No segundo tempo também teve 6 substituições, expulsão, deu 3 minutos de acréscimo só. Então, muito pouco eu achei, né? Mas, então foi mais um problema. Azar, juiz, e mais um principal problema hoje, a torcida também não encheu o São Januário como era de se esperar, né? Acho que cai algumas ilusões. Essa Libertadores vai servir para muitas coisas, para muitos aprendizados, né? Do clube, dos jogadores e da torcida também. É isso, de que ir para a Libertadores não é a panaceia que muitos vascaínos pensavam no passado. Não, porque a gente vai para a Libertadores, a gente consegue patrocínios fortes porque está na Libertadores. Estamos aí mostrando que não tem nada disso. O Vasco continua com a sua camisa lisinha, sem nenhum patrocinador, né? Conseguiu. Foi mais fácil conseguir patrocinadores pontuais para a final do Carioca do que para jogar a Libertadores, né? Porque, óbvio, a final do Carioca passa na Globo, todo mundo assiste. Os jogos do Vasco na Libertadores não passam na Globo, isso faz muita influência. Então, você vê como é mais fácil conseguir um patrocinador pontual para o estadual do que para a Libertadores. Questão também de torcida, encher estádio, né? O plano de sócio-torcedor que lançaram, que se baseia muito em estádios cheios, porque tem aquela coisa da pontuação das estrelas, para ver quem compra primeiro. Essa estrela aí, essa coisa de estrela para sócio-torcedor, só funciona em clube que o estádio vive lotado, que é difícil de comprar ingresso. Hoje aí, a gente viu só metade dos ingressos vendidos, quer dizer, quem chegasse lá na hora do jogo, na boca do caixa, conseguia comprar ingresso para o jogo de hoje. Então, não basta chegar na Libertadores, sabe? Não há, ainda mais agora, a gente tem essa impressão, porque antigamente, para você chegar na Libertadores, você tinha que ser campeão brasileiro, você tinha que ser campeão da Copa do Brasil, né? No mínimo, até pouco tempo atrás, pelo menos ficar entre os 4 primeiros, o que já era um padrão de qualidade. Então, se você chegasse na Libertadores, você já chegava com um time favorito ao título. Pô, se você é um dos 4 melhores times do Brasil, você automaticamente se credencia ali entre os melhores da América. Agora mudou essa coisa de passar até o 7º, até o 8º. Isso muda um pouco, você já não chega com tanta qualidade, não é preciso ter tanta qualidade para conseguir uma vaga na Libertadores. E aí a torcida, ninguém é bobo, sabe disso, né? A gente sabe que não tinha chance do Vasco ser campeão da Libertadores, sabe que é muito difícil até de conseguir avançar para as oitavas de final. A torcida percebe isso, não comparece. E ainda bota um ingresso carão lá em cima, R$100, R$75, não vai torcida, simplesmente não vai. Foi até bastante gente, achei que fosse até menos, né? Então isso foi mais um problema. Se às vezes tivesse tido uma torcida, aquele São Januário lotado, aquela pressão, isso poderia até ter motivado mais o time do Vasco, deixado o time do Racing mais nervoso, né? Não sei. Mas de todas as coisas erradas que teve aí, eu acho que quem mandou pior hoje foi o Zé Ricardo, né? Nem sou dos maiores críticos do Zé Ricardo atualmente. Acho que se ele eventualmente sair do Vasco, não vejo o Vasco trazendo ninguém melhor que ele. Mas hoje ele mandou muito mal, né? Acho que ele mandou muito mal. Realmente é um cara muito retranqueiro. Até no momento que o Vasco tem que vencer, ele não consegue abrir mão dessa preocupação com a defesa. Então o Vasco começou com o freio de mão puxado, quando tinha que ter ido para cima, tentado abafar o Racing, pegar os caras na surpresa, não conseguiu. A gente saiu no intervalo perdendo dos caras, sendo que a gente tinha que ganhar. Voltamos com o mesmo time, sabe? Em vez de... o mínimo que eu esperava, uma vez que ele começou com o Wellington, que nem imaginava que ele ia começar, é que na volta do intervalo ele já fosse voltar com o time mexido, com o time mais solto,
para partir para cima, porque a gente precisava fazer 2 gols para virar a partida. Não, continuou com o Wellington, sabe? Quando foi tirar o Wellington, foi só depois que o de sábado já tinha sido expulso, para botar o Riascos, que também não entendi. Nenhuma das substituições do Zé Ricardo eu entendi. Botou o Riascos no lugar do Wellington para jogar lá de atacante pela ponta, junto com o Rildo, que já estava. O Riascos foi uma partida horrível também. Muito ruim tecnicamente. Vamos ter que aturar Riascos. Vamos ter que aturar o Wellington e Riascos por 3 anos aí, né? Difícil. Você vê que o nosso sofrimento não vai acabar em 2018. Mas depois botou Bruno Silva, uma invenção do Zé Ricardo também, que a gente sabia que era muito difícil de dar certo, né? Um cara de 30 anos que só jogou Série C, Série D, de repente vai virar a solução para o Vasco? Muito difícil. E em vez de soltar o time para cima, de novo, botou um cara na defesa para recompor a defesa que ele soltou quando botou o Riascos. Sabe, é difícil de entender. E no final ainda botou o Fabrício, que, pô, só fez cagada quando jogou, nas oportunidades que teve, e deixando Evander no banco, deixando Caio Monteiro no banco. Complicado de entender a cabeça do Zé Ricardo hoje, o que ele pensou, e assim, qual vai ser a postura dele pro jogo da semana que vem contra o Cruzeiro, né? Vai continuar com esse esquema aí de mais se preocupar mais em não tomar gol do que fazer? Tem que vencer. Se quer buscar essa vaga, tem que vencer a qualquer custo, né? A não ser que um empate, pensando, acho que nem para conseguir a vaga para a Sul-Americana, um empate na semana que vem vai ser interessante. Então vai ter que partir com tudo para cima, né? Por mais que eu, pessoalmente, nem ache interessante para o Vasco conseguir essa vaga na Sul-Americana. Se a gente não for beliscar essa vaga aí nas oitavas de final da Libertadores, prefiro até que a gente termine em 4º mesmo, porque acho que, eu sei que sou minoria nessa opinião, a grande maioria de vocês torce pelo menos por esse prêmio de consolação do Vasco disputar a Sul-Americana, mas eu acho que, diante do time limitado que a gente está vendo aí, time titular já não é nenhuma maravilha. No banco temos poucas soluções também. Você querer disputar 3 competições no segundo semestre, né? Além da Copa do Brasil, além do Campeonato Brasileiro, ainda disputar mais uma Sul-Americana, um torneio cansativo, que você tem que viajar para Colômbia, tem que viajar para Venezuela, tem que viajar para longe pra caramba para jogar com esses caras. Então, semana que tiver Sul-Americana vai ser uma semana muito desgastante para o Vasco. Além de perdermos a semana de treinamento, os jogadores ainda vão se cansar, ainda vão se desgastar. Eu acho muito... não, mas aí pode conseguir uma vaga na Libertadores, pode ser campeão da Sul-Americana. Muito difícil, porque a Sul-Americana é um campeonato ruim, com times fracos, mas quando afunila, quando chega lá no final, aí o nível sobe um pouco. Nessa hora, não sei se o Vasco vai ter tranco para segurar a onda. Então, assim, apostar muito alto, né? Sacrificar a forma física dos jogadores por toda uma temporada para um benefício com muito pouca chance de acontecer no final, que é ver o Vasco ser campeão da Sul-Americana. É o meu pensamento, então até prefiro que o Vasco não consiga essa vaga aí. Mas, enfim, só para terminar aqui, no segundo tempo, a gente ainda teve mais essa dificuldade, a expulsão do de sábado com 12 minutos, parecia até que a vaca ia para o brejo, que o Vasco poderia até se abrir para uma outra goleada, e por incrível que pareça, o que a gente viu foi o contrário, né? O futebol do Vasco melhorou depois da expulsão, ou, como muitos apontaram com propriedade, depois da substituição do Wellington, porque depois que o de sábado foi expulso, cerca de 5 minutos depois, o Zé Ricardo tirou o Wellington para botar o Riascos, e o fato é que o time melhorou, por mais que não tenha tido um grande crescimento técnico, pelo menos melhorou na vontade, na entrega. A gente não pode criticar isso no time hoje, né? Foi com tudo para cima, foi tentar buscar aí pelo menos o empate, conseguiu no finalzinho.
É impressionante, porque o Vasco, chutando muito pouco a gol, quase que consegue a virada, né? Aquele gol do Wagner, ali aos 30 do segundo tempo, mais ou menos, foi o primeiro chute para gol do Vasco, eu acho que teve, né? Antes disso, a melhor chance do Vasco tinha sido no escanteio, uma bola que o zagueiro deles quase fez um gol contra. Então, faltou essa confiança do time também, né? Além da... Eu acho que o Vasco se superou na parte da garra, da entrega, e esse time já mostrou isso em outras ocasiões. É um time que realmente põe o coração ali na ponta da chuteira, e isso é de se louvar. Mas falta qualidade técnica, né? Não temos bons jogadores que decidem, os jogadores que poderiam ocupar esse papel ou estão no departamento médico, é o caso aí do Giovanni Augusto, ou acabaram de ser negociados, como foi o caso do Paulinho, né? Então não tem essa parte muito técnica. A parte tática também, que em alguns momentos dessa temporada pareceu que estava encaixando. Hoje eu não vi em nenhum momento, um time muito bagunçado em campo, talvez porque o Zé Ricardo fica mexendo no time a cada partida, pode ser. Não sei, eu sei que taticamente o Vasco também estava uma confusão só e acabou sobrando aí a garra, realmente aí na hora da garra, da entrega, o time hoje se superou e com isso conseguiu até um empate, né? E por pouco não conseguiu ali uma virada no chute que o Pikachu deu poucos minutos depois do gol, desviou no zagueiro e o goleiro dos caras agarrou ali com a pontinha dos dedos, né? Enfim... Difícil de falar desse time aí do Vasco. Achei uma partida ruim. Eu achei que o Zé Ricardo mandou mal. Eu achei que os próprios jogadores mandaram mal. Faltou personalidade para buscar mais. Pô, tenta chutar gol, sabe? Não via ninguém chutando a gol. Pegava a bola, procurava sempre dar um toquinho a mais para um companheiro. Parece que faltou ali quem chamasse a responsa para si mesmo de tentar resolver a partida, né? Essa parte técnica tá faltando também. Tivemos alguns lances de bola parada e aí a gente, nessas horas, realmente, o Nenê faz falta. Não estou sentindo falta do Nenê nesse time, mas na bola parada, ele realmente, a gente sente falta de ter alguém que possa ter o mínimo de qualidade ali, né? Ou para fazer um cruzamento bem feito, ou para tentar uma bola no gol mesmo. As faltas foram todas muito mal batidas pelo Vasco, isso era uma coisa que a gente devia ficar de olho aí. Mas enfim, né? Coisa que a gente sabe, né? Não é uma novidade, não chega a ser nenhuma novidade para ninguém essa atuação do time do Vasco. A gente, como torcedor, fica torcendo para ver uma evolução, para ver toda essa entrega do time do Vasco, né? Que existe realmente, virar uma coisa maior acima, conseguir as vitórias épicas que nem já conseguiu outras vezes. Mas a gente sabe que quanto mais difícil for o adversário, mais complicado vai ser disso acontecer, né? Acho até que o crescimento do Vasco também se deu um pouco por um certo comodismo do Racing, que meio que tirou o pé do acelerador ali, né? E deixou o Vasco tomar conta ali da partida. Mas é difícil, né? Só na vontade, só na garra, só na superação. É difícil você, a cada jogo, o time vai jogar, sei lá, 50 jogos no ano, você esperar que o Vasco se supere 50 vezes é muito complicado, né? É muito complicado. Enfim, vamos ver. No final de semana aí não tem jogo do Vasco, né? O jogo contra o Santos, que seria dessa rodada, foi adiado lá para depois da Copa do Mundo. Então vamos ter uma semana aí para treinar para esse jogo contra o Cruzeiro. Que eu disse, por mais que eu acho que está muito difícil a classificação, já não vejo muito como o Vasco possa conseguir essa classificação para as oitavas. Vamos seguir no pensamento que eu tenho seguido até agora, jogo a jogo, tentar ganhar do Cruzeiro. Se não for para conseguir a classificação, pelo menos para sair com uma vitória, né, desse grupo da Libertadores. Vai ser meio... como é que eu posso falar? Meio humilhação, né? Sair da fase de grupo sem ganhar nenhuma partida. Acho que pega meio mal. Então, vamos ver se pelo menos a gente consegue uma vitória contra o Cruzeiro, nem que seja para evitar isso, né? E se depois que vencer o Cruzeiro, perceber que pode ir lá que tem condição ainda de chegar lá contra a Universidade do Chile, buscar uma vitória
em Santiago, sei lá, às vezes acontece. Futebol também é bonito por causa disso, porque tem essa superação. Enfim, diga nos comentários a opinião de vocês sobre a partida de hoje, né? Diga o que você acha do time do Vasco, se você acha que está melhorando, está piorando, o que vai acontecer com o Vasco daqui para frente. A conversa continua por lá e a gente vai se falando.